Aqui eu tenho outro problema. Esse exercício ele é sobre repetição, mas ele trabalha no contexto de string, né? Ele trabalha com manipulação de palavras. O enunciado dele diz: faça um programa que receba duas palavras, tal que o número de caracteres da primeira palavra sempre seja menor do que o da segunda palavra. Assim, o programa deve determinar se a primeira palavra aparece dentro da segunda palavra. Por exemplo, dadas as palavras 8 e biscoito, perceba que 8 está dentro de biscoito. As palavras devem sempre ser escritas em minúsculo. Só a condição que ele diz que os testes vão ser sempre com palavras em minúsculo, né? E ao final do programa deve exibir true, caso a palavra esteja dentro da outra, ou false, caso contrário. A entrada dos strings, né? Aí ambas na mesma linha. E a saída é só esse booleano, né? True ou false, daquela forma indicada. O primeiro caractere é maiúsculo, né? Depois é tudo minúsculo, true ou false, indicando se uma palavra está dentro da outra. Exemplo de entrada, 8 biscoito, separado por espaço, né? O 8 está aqui no finalzinho, né? Biscoito, então a resposta é true. A gente entender esse problema e poder fazer no olho mesmo, se a gente escrever uma palavra e comparar uma com outra, a gente mesmo olhando, a gente consegue rapidamente perceber se uma palavra está ou não dentro da outra. É só uma questão de atenção, né, que o próprio cérebro humano tem. Mas para a gente implementar isso no computador, como que a gente teria que fazer? Esse problema ele é um pouco mais difícil, né? A gente tem que pensar em várias coisas aqui antes de conseguir modelar ele. Então, antes de eu mostrar o desenho que eu montei para poder esquematizar a solução que eu vou seguir, eu vou tentar induzir você ao raciocínio que eu utilizei. Que é da seguinte forma, ó. Vou usar o exemplo que ele mostrou. 8 e biscoito. Se eu fosse um computador, o que eu teria que fazer? Eu só sei comparar coisas de 2 em 2, ou seja, cada setinha aqui, ó, indica um olho meu. Um olho meu tem que estar aqui e o outro olho está aqui. Eu vou falar se uma coisa é igual a outra. Eu vou colocar um olho no B e o outro olho no O. E vou olhar, ó, B é igual a O? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar meu olho para o próximo e vou deixar esse daqui aqui parado. E vou vir, I é igual a O? Não. Eu ando no de baixo também e olho, ó, não é, não é. E na hora que chega no O, eu olho, o O é igual a O, tá vendo? Esse primeiro aqui é igual ao primeiro de cá. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que andar aqui agora e aqui também. E olhar se o próximo também é igual. É igual. Eu ando aqui também e ando aqui também. Como ele é igual, eu ando de novo e ando de novo. Certo? Como se o último aqui, ó. Se o último aqui foi igual a isso daqui, né? O que acontece? Significa que eu percorri essa palavra inteira e eu achei uma correspondência dela inteirinha na palavra de baixo. Ou seja, essa palavra aqui, né, o 8, está aqui dentro. Ele está aqui, ó. Viu? Então esse é o raciocínio que eu vou utilizar. Fazendo simples perguntas, né, percorrendo um a um, eu vou perguntar se esse é igual a esse. Se sim, eu vou percorrer os dois ao mesmo tempo e comparando. Se os dois percorrendo ao mesmo tempo vai dar igual, até eu chegar aqui no final. Se chegar no final, acabou, e eu respondi sim para tudo, o que acontece? Significa que a palavra está aqui dentro. Se eu responder não, eu ando só a setinha de baixo. Então essa é a lógica que eu vou estar utilizando. Eu vou mostrar agora o fluxograma que eu montei, né? Então eu defini primeiro as variáveis que eu vou precisar nesse projeto aqui. Eu chamei uma variável com nome bem indicativo, né? Menor e maior, do tipo string, né? Menor, a palavra menor, né, que é a primeira palavra, e a palavra maior. Porque na hora que a gente vai escrevendo fica mais fácil de lembrar. Ah, mas qual que é a palavra maior e qual que é a palavra menor? Porque isso tem diferença na hora que a gente for fazer as comparações. Porque eu quero saber se a menor palavra está dentro da maior. Não tem como eu testar se a maior palavra está dentro da menor. Ela é maior do que ela. Então não tem como. Isso não faz sentido, né? Então eu já deixei o nome bem sugestivo. Coloquei o I e o J para estar controlando os indexes de uma estudo de repetição, né? Do tipo inteiro. Eu precisei também de uma variável auxiliar aqui, depois eu explico por que eu vou estar utilizando ela, do tipo inteiro também. E um booleano, né, que eu chamei de dentro, que ele vai ser da seguinte forma. Eu vou supor, né, que se a palavra está dentro ou não da outra, e de acordo com a execução do programa, eu vou dizer se aquela suposição estava certa mesmo, ou se não eu vou contestar ela e vou inverter ela, para na hora que chegar no final do programa, eu poder chegar à conclusão, se uma palavra estava ou não dentro da outra.
Então, no início, atribuição, né? Inicializar algumas variáveis e receber o que a gente precisa receber da entrada do usuário. Então, tem que receber as duas palavras, né? A palavra menor e a palavra maior da entrada. Como são do tipo string, eu não preciso colocar nada aqui, né? É só dar um input que o input já é string por padrão, no Python 3. Eu vou inicializar o i aqui no 0 e eu vou supor que ela não está dentro. Que a menor palavra não está dentro da maior. Eu vou supor que ela não está dentro. Se o nosso programa estiver certo, ele vai, se estiver dentro, ele vai desmentir e vai colocar o dentro true ali em alguma parte do programa. Então eu vou supor que dentro é falso, né? Que ele não está dentro. E vamos para a execução. O instituto de repetição é o seguinte. Ele vai dizer assim, ó, enquanto não estiver dentro, né? Note dentro, que é a mesma coisa de dizer dentro foi igual a falso, né? Que olha aqui, dentro é falso, né? Então note dentro aqui é verdadeiro. E for menor do que a quantidade de caracteres, né? Tamanho da maior palavra. O i aqui está no 0, então a palavra, logicamente, ela é maior que 0, né? Senão ela não seria uma palavra. Se as duas condições forem satisfeitas, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o j em 0. E eu vou colocar essa variável a ou x aqui, ó, recebendo o valor de i. Por quê que eu não vou estar utilizando o i aqui? Que é o seguinte, ele vai, o while aninhado aqui, ele vai entrar em outra estrutura de repetição dentro da outra, e vai fazer o seguinte, enquanto j for menor do que o tamanho da menor palavra, e o maior a ou x, né? Ou seja, o caractere a ou x, que aqui é o i, é 0, né? Ou seja, o primeiro caractere da palavra maior. Se ele for igual ao primeiro caractere, né? Que é j0, da palavra menor, o que vai acontecer? O a ou x vai ser incrementado e o j também. Ou seja, daquela lógica que eu passei para você, que eu estava utilizando aquele desenho anterior, né? Ia colocar um olho em uma letra, o outro olho em outra letra, né? E eu ia fazer a pergunta. Se a resposta fosse não, o que eu ia fazer? Eu ia andar só com a seta de baixo. Se a resposta fosse sim, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que andar com as duas setas, né? Mas se em alguma parte daquele problema, eu tivesse que andar e depois eu tivesse que retornar, né? Então eu não poderia estar andando com essa variável i aqui, senão ele poderia dar problema no meu programa aqui. Então eu vou estar utilizando uma variável auxiliar para mim não poder afetar o valor de i. Aí, depois que ele vai estar executando isso aqui várias vezes, né? Depois disso, ele faz uma pergunta. Se j for igual ao tamanho de menor, o que aconteceu naquele exemplo que eu dei? O que acontece? Eu percorri todas as letras da palavra menor, todas as perguntas que eu fiz, as respostas foram sim, sim, sim. Até que eu cheguei ao último caractere, e a resposta deu 5 com o caractere de baixo, e eu terminei de percorrer a palavra. Ou seja, se eu terminei de percorrer a palavra, o j ele é igual ao tamanho da menor palavra. Ou seja, se o j chegou até o último caractere da menor palavra, significa que aquela palavra estava dentro da outra. Então, eu desminto essa suposição minha e coloco ela como sendo verdadeira. Depois disso tudo, é só incrementar o i, né? Para a gente poder testar caso em alguma parte os caracteres não batem, então tem que ir incrementando. E ele vai estar rodando isso enquanto eu tiver dentro alguma palavra, né? Algum caractere válido ainda na palavra maior. Eu estou limitando aqui por isso é menor do que o tamanho da maior palavra. Ou então, se em algum momento que ele falar que, olha, nessa parte aqui ela já está dentro daquela palavra. Pode ser no começo, né? Eu não preciso sair percorrendo os caracteres restantes da palavra, porque eu já sei que ela está dentro. Ele já disse que o dentro é true, né? Ele também tem esse teste aqui. Se esse teste aqui não for satisfeito, os dois testes devem ser satisfeitos para poder continuar executando o laço, né? Se um não for satisfeito, ou seja, se ele percorrer tudo e a minha suposição tivesse certa, né? Ele vai sair do laço por causa desse teste aqui, que não vai ser verdadeiro, esse teste aqui vai ser falso. Mas caso ele seja verdadeiro, ele vai sair do laço porque ele vai colocar esse dentro aqui valendo true e ele vai sair do laço por causa dessa condição aqui. Então uma dessas condições vão tirar ele do laço, né? Aí como é uma variável booleana, né, ele teoricamente já guarda uma string dentro dela, né, que é o true ou false. É só eu imprimir aqui, ó, o dentro, que ele já vai imprimir true ou false, do jeito que ele pediu no enunciado. E aí ele encerra o programa. Então vamos usar a implementação. Vou abrir o Gene, colocar aqui e vou colocar o navegador de lá também, para a gente poder ir visualizando o texto. Então, de acordo com o desenho, primeiro eu tenho que receber. Tem a ordem, né, de receber. Primeiro a menor palavra
e depois a maior, ou seja, primeiro a menor palavra, depois a maior palavra. Como na mesma linha, uso o comando map. O tipo não é inteiro, não é float, é o que? É string. Então o tipo é str, da onde? Input, desconsiderando o espaço, né? Ponto split. O comando map é sempre dessa forma. Como não é inteiro, a gente coloca que ele é string, né? Depois disso, o que ele tem que fazer? Vou inicializar aqui, ó. O i igual a 0 e o dentro falso, né? Vou inicializar o i e vou supor... Vamos deixar o desenho de cá que fica mais fácil. Eu vou colocar o i valendo 0. Vou colocar o i minúsculo. I vale 0. E já suponho que ele não está dentro. Vou supor que ele é falso. Daí ele vem para a estrutura de repetição, né? Que ele vai fazer o seguinte. Enquanto o quê? Enquanto não estiver dentro, né? Que é a mesma coisa de colocar, fazer o teste. Dentro foi igual a falso. Eu não vou fazer assim porque a linguagem permite e é otimizado fazer dessa maneira. E é bem mais legível para ler, né? Que fica uma coisa mais natural. Enquanto não estiver dentro. E o i for menor do que o tamanho da maior palavra. O que eu tenho que fazer? Aí eu inicializo o j no 0. Preciso da variável ao x, né? Depois eu vou explicar ela por quê. Vou tentar ilustrar por que eu estou usando a x, eu não posso estar usando o próprio i. Aí eu vou para outra repetição. Enquanto o j for menor que o tamanho da menor palavra. E maior o caractere, né? Que está naquela posição de AUX foi igual ao menor na posição de J, caractere na posição J da menor palavra. Eu vou andando, os dois ao mesmo tempo. Mais igual a 1, J mais igual a 1. Depois que ele rodar tudo isso, é só fazer uma pergunta. Se, reparem como está a indentação do código. Esse se não está dentro do while. Ele é depois que eu terminar de rodar o while que eu faço essa pergunta. Se o j for igual ao tamanho da menor palavra, isso significa que eu rodei a palavra toda e ela respondeu sim na palavra maior, né? Significa que ela está dentro da maior palavra. Então dentro para ser true, né? O i, independente da resposta ser verdadeira ou falso, eu tenho que incrementar ele. Então ele é nesse nível de indentação aqui. I mais igual a 1. Depois disso tudo, é só ir para o final do programa e imprimir o dentro. Porque quando a gente imprime um booleano, ele vai imprimir true ou falso, que é o valor que ele guarda, né? É como se ele guardasse uma string nela. Não é que ele guarda uma string, é como se. É uma possibilidade que o Python dá para a gente poder manusear esses tipos de variáveis. Vou voltar aqui e colocar o navegador do outro lado. Tá aí, ó, já transcrevi aquele fluxograma aqui na forma de código Python. Então vamos testar aqui para o 8 biscoitos, né? Vamos executar. Só vir aqui, né? Copiar. Colar no terminal. Dá o Enter e ele responde. True. Então agora, vou inventar um caso de teste. É difícil da gente poder pensar, né? Uma palavra e uma outra palavra que contém aquela palavra. Aquela outra palavra está dentro dela. É difícil de pensar nisso, né? Mas como é um computador que vai estar fazendo isso, ele não quer saber se a palavra existe ou não. Ele só quer saber se uma sequência de caracteres vai estar dentro da outra, né? Então a gente pode testar o que a gente chama de anagrama. Anagrama é uma palavra, teoricamente uma palavra que não tem sentido nenhum. Então eu vou digitar aqui no próprio terminal. Por exemplo, vou chutando uma sequência de letras aqui. Lembrando que a primeira sequência tem que ser menor do que a segunda. Vou colocar. Se tiver a sequência ABC, nessa daqui, ó, XYZ, ABC,
X, Y, Z, H, I, J, K. Tá vendo, ó? Que o ABC tá aqui, né? Então, na hora que ele executar, a resposta tem que ser true. Então, na hora que eu der enter, vamos conferir. Certo, né? True. Vamos inventar outro anagrama aqui. Vamos ver se de cara. Vou colocar ABC, e o ABC já vai estar no começo. ABC, XYZ, IJK, várias coisas aqui aleatórias. A resposta tem que ser true, né? Porque de cara ele já vai perceber que a palavra está no comecinho da outra. True, certo, né? Vamos colocar agora lá no final daquele anagrama. O ABC mesmo. Tanto faz o que a gente colocar. XYZ, HIJK, ABC. Verdadeiro. Agora vamos colocar um só para dar falso para ver se ele não está dando verdadeiro para tudo. Vai que ele está dando verdadeiro para tudo, nosso programa está errado, né? Então vou colocar sequência www. Colocar ABCDE, FG, H e J. www não está aí, né? Então a resposta é falso. Certinho. Então vou colar ele e vou mostrar um exemplo mais interessante lá no Python Tutor, para você poder visualizar o passo a passo da lógica do programa. Está Python 3, ele é só colar e executar. Aqui ele pede para digitar, né, as duas palavras. Não vou digitar a palavra, vou colocar um anagrama aqui, que ele vai representar um caso mais genérico, um caso mais interessante para a gente poder estar analisando o código aqui, que é o seguinte. Eu vou testar essa sequência aqui, ó. Colocar ABC minúsculo, vai estar dentro dessa sequência aqui de caracteres que eu vou passar, que ele vai ser o seguinte, XYZ, vou colocar o A, depois eu vou colocar HIJ, depois eu vou colocar AB, vou colocar RST e vou colocar o ABC. E agora eu vou colocar várias coisas aqui aleatórias, porque ele teria que abortar, né? Não interessa o que ele colocaria aqui. Então esse anagrama aqui que eu coloquei, ó, eu vou submeter ele. Aí ele colocou a palavra maior aqui, esse negócio doidão aqui, e o menor, que é o que eu quero procurar, que se está dentro desse negócio grandão aqui, ó, que é a sequência ABC, né? Uma palavra ABC. Se a gente for olhar um por um, eu vou colocar ele no Gini para você poder visualizar de uma maneira mais legível, né? Vou dar um zoom aqui, copiar aqui para você poder mostrar o passo a passo. E o ABC, né? Se eu olhar, uma hora ele vai estar olhando aqui e vai falar, ó, o A, tem o A e tem o A. Olha, bateu. Mas aqui para frente não tem um ABC. Aí aqui tem A e tem B. Ele vai falar AB, ó. Mas aqui não é C, é R, é ABR. Aí deu errado. Só aqui que eu vou ter o ABC, né? E ele fala ABC, ABC. Ó, achei. Eu não preciso olhar o que tem depois, não me interessa. Eu já achei aqui e tenho que encerrar o programa e falar. Tá ali dentro. Só imprimir o true na tela, né? Então, vamos lá, próximo passo. Ele só vai inicializar, né? O i no 0. Vai colocar minha suposição aqui, ó, dentro falso. Vai fazer a pergunta. Não dentro i é menor. Está no começo do programa, então é assim. Vai colocar o j no 0. O x recebe o próprio i, né? Ó, esse exemplo aqui que eu passei, que dá para ilustrar por que, que o AUX aqui é i e eu não posso estar incrementando o próprio i aqui. Por causa desses negocinhos aqui, ó. Ele tem o A aqui, mas aqui ele não tem o B e o C. Aqui ele tem o AB, mas ele não tem o C, tem o R. Ou seja, ele vai sair testando, mas ele não vai chegar a uma conclusão. A resposta vai ser falsa. Vai ser um falso positivo que ele achou aqui, digamos assim. E a resposta verdadeira só vai estar aqui. Ou seja, aquele i, se eu tivesse incrementado, eu teria que voltar ele para aquela posição anterior para eu poder testar com os outros caracteres, né? Porque senão eu ia estar pulando o i aqui, depois eu ia estar com o i em algum lugar ali perdido, e eu ia ter atrapalhado e bagunçado todo o meu programa, e ele ia estar respondendo falso, sendo que a resposta certa seria verdadeira, né? Aí ele vai sair andando aqui, né? Como ele está no 0, ele está no x. Quando o i passa para 1, ele está no y. Ele não vai executar nada aqui, ele vai sair lá, ó. Aí ele agora valendo 2, está no z. Não vai ser nada, ele vai pular tudo.
Agora que o i está no 3, ele está no a. Então ele vai colocar o j aqui no 0 e o a, o x aqui no 3 também. E vai fazer a pergunta. O j é menor que o tamanho. Mas o maior ao x é igual ao menor j, porque vai bater o a com o a. Então ele vai incrementar o a ao x e o j. E vai perguntar se agora, se o caractere depois de um e depois do outro é igual, mas não é. Então ele vai quebrar aqui e vai perguntar, eu percorri a palavra inteira? Não percorri, então ele não está dentro ainda. Então só vai incrementar o i, porque eu não modifiquei ele, né? Eu só incremento ele, porque o a ao x aqui é uma coisa. O i não foi alterado, então eu não preciso modificar nada aqui. Ele só vai incrementar, vai rodar esses 3 caracteres aqui, né? O h, o i e j, até achar o a ali de novo. Aqui ele já vai achar o a, né? Então ele vai incrementar o i e o j e vai perguntar de novo. Ele bateu o b também, né? Aí ele vai incrementar de novo, mas agora ele está onde? Ele bateu a, bateu o b, mas não é c, agora é o r, né? Ele vai fazer a pergunta aqui, ó. O r é igual a c? Não é. Então ele errou de novo. Ele vai fazer essa pergunta aqui, não é igual ao tamanho do menor, porque ele não chegou até a última letra da menor palavra. Então ele só vai incrementar e vai começar a procurar de novo. Aí ele vai fazer tudo de novo, inicializa as variáveis todas. Aqui não é, ele vai andar aquelas palavras ali, né? Aquelas letras. Até ele chegar no próximo. Mas agora, que ele vai bater. O A vai bater, ele vai incrementar. Não, no próximo. Isso, agora. Ele vai bater, bateu o A, ele vai incrementar. Bateu o B, ele incrementa os dois também. Bateu o C, né? Ele incrementa os dois também. Só que agora, o J já é igual ao tamanho da menor palavra, ou seja, esse primeiro caso aqui, ele não vai ser satisfeito. E como ele não é satisfeito, como no Python usa lógica de curto-circuito, ou seja, se a primeira condição de parada for falsa, ele não vai testar a segunda. Nem seria possível, né? Porque se ele fosse testar aqui, ó, o menor J, ele ia dar um erro lá, que vai dar out of range, ou seja, vai estar fora do intervalo lá, da string. Então, se eu invertesse esse teste aqui, colocasse esse teste aqui primeiro, na hora que ele chegasse nesse caso aqui, ele ia dar erro e o nosso programa ia encerrar. Você ia procurar lá o erro, não ia achar por quê? Por causa do que a gente chama de lógica de curto-circuito. Se você está testando um negócio numa ordem errada. Primeiro a gente tem que testar isso daqui, porque caso isso aqui for falso, ele nem vai ler o que está escrito aqui. Ele vai pular e vai lá para o if, né? E como o j é menor, né? Não, na verdade o j é igual ao tamanho da menor palavra, significa que eu percorri toda ela. O dentro significa que ele de fato está dentro daquela palavra. Na hora que ele incrementar, tanto faz se já estou na última palavra ou não. A condição not dentro aqui já me diz que eu já achei a palavra, então não preciso percorrer esse monte de letra aleatória aqui depois. Senão o nosso programa vai ficar demorado, né? Ele só cai fora, imprime lá o true, certo? E encerra. Disse aqui, ó, programa terminado. Essa execução passo a passo, esse anagrama que eu montei aqui ele é mais interessante para a gente poder visualizar, né? Ele é o caso mais geral, assim, desse problema. Espero que você tenha entendido. Vou colocar o programa aqui de novo para você poder visualizar. Tá aí. Então era isso.